Começa agora a entrevista com Jardel. Inteligência artificial na confecção de peças processuais e pareceres legais. Quais são os limites éticos? Ótimo, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender que dentro dos limites éticos, a gente também precisa respeitar algumas leis, né? Principalmente como algumas questões autorais, algumas questões de identidade. E a ética, ela é como se fosse um acessório desse tipo de limite. Ou seja, vamos lá, nós temos dois perfis de advogados. Os advogados que fazem o famoso copia e cola, que às vezes acontece com muita frequência, e o advogado que usa da ferramenta para facilitar na elaboração de uma ideia, na correção de um texto. Então, quando você utiliza da inteligência artificial para auxiliar algo que é da sua criação, aí perfeito, você está respeitando o limite ético. Agora, quando você usa uma inteligência artificial para desenvolver uma peça processual, você já está andando no caminho errado da advocacia. Porque, infelizmente, a inteligência artificial, mesmo se tratando de inteligência, ela vai usar o mesmo padrão utilizado para um outro advogado. E aí a gente segue uma cópia de modelo, vira um ciclo de uma bola de neve, vira um ciclo infinito, e a advocacia ela acaba passando por uma visão ainda pior do que já que se encontra hoje. Então, o limite ético hoje é você utilizar da ferramenta da inteligência artificial como um meio acessório para facilitar na ideia da construção de um tópico, na correção de um texto, para aprimorar alguma mensagem ou então utilizar algumas ideias do latim. Então serve nesse ponto, mas mantendo sempre a identidade do escritório e a identidade do advogado. Perfeito. Como a adoção de ferramentas de inteligência artificial pode impactar a dinâmica do mercado jurídico, especialmente no que se refere à atuação de jovens advogados e profissionais em formação? Vamos lá. A gente sempre tem dois lados, né? Tudo que envolve advocacia, a gente menciona dois lados. É inevitável. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós iniciamos com as audiências online, nós temos dois lados. Ou seja, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que eu posso realizar audiência em todo o Brasil. O lado negativo é que também outros advogados fora do estado podem realizar audiência na minha cidade. Então, eles também serão meus concorrentes. E assim com processos. Da mesma forma, a gente entende que a inteligência artificial ela vem com uma ferramenta positiva, certo? Para aprimorar a advocacia e também ela vem com grande prejuízo para aqueles que a rejeitam. Vamos dar um exemplo. Se eu sou um jovem advogado e eu tento me especializar com uma inteligência artificial para aprimorar processos, para usar das ferramentas, para diminuir o tempo de petição, de elaboração de peça, uma peça que demoraria 3 dias, eu posso reduzir para 5 horas, isso respeitando a ética, isso será positivo, porque eu serei bem visto no mercado. Mas se eu sou aquele tipo de advogado, o jovem advogado que negligencia, que acha que isso não vai para frente, aí claramente os escritórios eles vão optar por quem domina as redes sociais. Ah, Jardel, mas como você tem uma base do tipo? A gente pode usar um pouco do passado. A gente sempre utiliza para ver as tendências um pouco do passado, meio que um efeito lead, vamos dizer assim. Qual seria esse efeito? Excel. Antigamente, Excel era a inteligência artificial da época. E aquele jovem que dominava Excel passava na frente nos currículos. A mesma lógica, a mesma analogia, a gente pode utilizar com a inteligência artificial. Então, vou colocar aqui no caso pessoal, no meu escritório, em fase de contratação. Se eu percebo que um jovem ele domina a inteligência artificial, se ele sabe como lidar com a inteligência artificial, se ele sabe utilizar de calculadora de prazo com a inteligência artificial, para não correr o risco de perder um prazo, e sabe utilizar isso como uma ferramenta da advocacia, ele passou na frente. Porque o escritório ele não vai ensinar a utilizar a inteligência artificial. O advogado ele tem que chegar. Só que tem um lado negativo também. O lado negativo é que, em alguns lugares, a mão de obra humana,
como sempre, isso é histórico, quando vem uma nova tecnologia, existe um período inicial que existe uma substituição. Então, para redução de custo, alguns escritórios que contêm 10 estagiários ou 10 novos advogados podem reduzir para 9, 8 ou 7, tendo em vista que a inteligência artificial vai auxiliar. Então, o que é que eu recomendo, usando dessa ideia? É sempre entender que a inteligência artificial, ela veio, vai ficar, vai permanecer, vai sempre se aprimorar, e eu, como um jovem advogado, eu tenho também que procurar mecanismos para ingressar no mercado de trabalho utilizando a inteligência artificial. Pegando o gancho na sua resposta, que sua resposta é bem parecida com a nossa próxima pergunta. Sim. Você acha que a inteligência artificial influencia de que maneira na formação jurídica nas faculdades? E você acha que deveria ser oferecido mais cursos sobre a tecnologia e a IA para futuros advogados? Perfeito. A inteligência artificial, ela veio com tanta facilidade que qualquer pessoa tem livre acesso e vai poder utilizar para qualquer situação. A partir do momento que nós, como educadores, deixa de lado o ensino do uso da inteligência artificial, essas mesmas pessoas que precisam ingressar no mercado de trabalho em instituições, elas vão utilizar da maneira que elas aprenderam. E qual foi a forma que você aprendeu a inteligência artificial? É o copia e cola. Eu tenho certeza que muitos aqui presentes já ouviram aquela ideia de, nossa, tem uma inteligência artificial aí, o ChatGPT, um ano atrás, que você manda desenvolver tal coisa, ele vai e entrega pronto. Então, qual é a posição das instituições? Qual a posição da instituição de ensino, e eu não digo somente faculdade, eu digo escola, é também utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta na elaboração de trabalhos, na elaboração de atividades, na elaboração de aula, para que o jovem, certo? Ou o adulto, vamos dizer assim, na esfera institucional de faculdade, né, levando para o lado da instituição de ensino nível superior, ele entenda que existe a forma correta para usar a inteligência artificial. Então, eu não vou proibir um aluno a utilizar a inteligência artificial, eu tenho que ensinar como utilizar. Porque se eu proíbo, ele vai utilizar da mesma forma, por conta da facilidade de acesso. É muito fácil. Então, eu tenho que ensinar, você usa a inteligência artificial dessa forma, faça o texto, use a sua criatividade, pesquise. Você não usava o Google? Pode usar a inteligência artificial para pesquisar. Agora, não para substituir a sua ideia. Então, eu acredito que nós, como educadores, temos a obrigação de incluir a inteligência artificial nos nossos planos de ensino, justamente porque, querendo ou não, é algo que veio para ficar. Então, justamente para facilitar na hora do ingresso do mercado de trabalho, no ingresso, seja também até em outras atividades junto à instituição de ensino, e para mostrar como utilizar da maneira correta. Porque senão vai ficar um campo tão aberto e a pessoa vai usar sempre como um copia e cola, violando alguns princípios, inclusive éticos. Dando continuidade, quais são os maiores desafios para advogados e escritórios que ainda querem usar IA no dia a dia? O que ainda impede essa transformação digital? Então, a legislação, certo? A legislação, e não só a legislação, a confiança nos próprios desenvolvedores. A inteligência artificial, lembrando que ela foi criada para dar um suporte, principalmente, vamos colocar assim, entre aspas, né, humano, mas que aos poucos nós estamos levando para as áreas profissionais. Então, o grande desafio é a confiança. Por que eu digo confiança? Quando eu peço para a IA procurar jurisprudência, eu tenho a obrigação de olhar, analisar ponto a ponto, analisar o número do processo da jurisprudência, analisar a data, tudo certinho, porque a inteligência artificial ela é tão inteligente que se ela não encontrar uma jurisprudência, ela vai criar. E é onde nós temos um grande desafio, inclusive isso já até apareceu na mídia em algumas situações, uma sentença onde o juiz utilizou de uma inteligência artificial e descobriram quando apresentou nessa sentença uma jurisprudência criada. Ou seja,
a gente tem que conferir as leis, a gente tem que conferir jurisprudência, tem que conferir norma. Porque a inteligência artificial, ela tende a te servir, ela precisa te servir. Se ela não encontrar, ela vai criar. Então, a gente ainda não confia 100% nos desenvolvedores. E qual o ponto crucial? Os desenvolvedores possuem uma origem fora do Brasil e cada país tem sua legislação. Então, no campo do direito, é algo muito complicado de confiar 100%. Já na medicina, não. O mesmo corpo que fala aqui no Brasil é o corpo que fala, é a mesma biologia que fala na América do Norte, que fala na África, que fala na Europa, mas a lei é diferente. Então, a inteligência artificial ela ainda precisa usar a realidade de cada região, principalmente na questão legal. E, para finalizar, dá para confiar em decisões baseadas em algoritmos? Como garantir que elas sejam justas e transparentes? Tá, vamos lá. Não dá para confiar. Não dá para confiar, principalmente agora. Por que agora? Quando eu falo em Estado, eu não vou falar Estado da Bahia, eu vou falar no Estado como ente federativo. Ou seja, o Estado, né, entes federativos, Estado, município, União, Distrito Federal, nós possuímos uma grande dificuldade. Qual a dificuldade? O acúmulo de processos. E com mais facilidade com a inteligência artificial, o que é que acontece? Mais processos são criados, mais processos são protocolados. E com mais processos sendo protocolados, deveríamos utilizar da mão de obra para, no caso, aprimorar e facilitar o trabalho. Mas o Estado, como ente federativo, ele não investe. E aí o que é que acontece? Nós temos um juiz que responde por 3 comarcas no interior, nós temos varas aqui, até na capital, que possuem 4 servidores realizando trabalhos absurdos, e isso dificulta. Por quê? Na hora que vem um mutirão, na hora que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pede dados, tentando ver os processos, se eles estão sendo adiantados, se eles estão sendo elaborados, é neste momento que, para mostrar o serviço, os profissionais, servidores, o magistrado, eles vão utilizar da inteligência artificial, justamente para melhorar os números daquela vara, melhorar os números daquela comarca. E isso pode prejudicar absurdamente uma decisão, porque vai pautar extremamente na questão legal, numa questão legal que a inteligência artificial ainda não entende com exatidão, mas vai influenciar e prejudicar o processo. Então, eu não gosto da ideia de saber que meus processos estão sendo julgados com a ideia de inteligência artificial para aumentar números, justamente para melhorar a imagem com o CNJ, porque, infelizmente, várias decisões acabam vindo erradas, com o mérito totalmente oposto do que a gente imaginava, e aí abrir prazo para recurso, vem um atraso, enfim, vira uma bola de neve ainda maior. Então, eu acho que é muito prejudicial a gente focar nessa ideia, mas se utilizar como ferramenta para calcular prazo, para citar parte, apresentar certidão de parte, beleza. Agora, decisões, sentença, decisão interlocutória, eu acho que ainda não é o momento de utilizar a inteligência artificial. Pronto, professor, muito obrigada por esse tempo com a gente. Esse momento foi muito importante para a gente aprender um pouquinho com o senhor. E assim que o podcast estiver pronto, a gente te passa para você dar uma olhadinha no nosso trabalho. Muito obrigada. Certinho, eu que agradeço, viu, pelo convite. Podem contar comigo sempre, tá? Quando precisarem é só mandar mensagem, beleza? Certo, muito obrigada. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Começa agora a entrevista com Vinícius. Ela era restrita a determinadas atividades econômicas, ela agora não, ela se expandiu para todos os tipos de atividade econômica e para acesso a todas as pessoas. O que era restrito a uma parcela mínima da sociedade, hoje ela é factível e permite o acesso da totalidade da nossa população. Então, conhecê-la e adaptar-se a ela é o fundamental para a gente sobreviver no mundo jurídico. Quem Sim. não utilizar IA, provavelmente vai ficar para trás aí em pouco tempo. É a nossa realidade hoje em dia, né? Isso, não tem como. Vai ficar para trás em pouco tempo. Agora sim, tenho outra pergunta para fazer, que Passa. fiquei curiosa.
Como. Oi? Só um momento. Que eu tô formulando a pergunta de uma forma que até eu consigo entender o que tá passando na minha cabeça. É... A inteligência artificial influencia na maneira como. De que forma na estrutura das universidades? Ela pode influenciar na estruturação do conhecimento. Ela pode te ajudar, por exemplo, a otimizar seus trabalhos, seus estudos. Não é? Você conseguir... O professor ele te passa um livro, você tem que uma bibliografia lá utilizada pelo professor, você conseguir resumir o livro ou o capítulo para facilitar a sua vida de estudante, por exemplo. Quais habilidades os advogados precisam desenvolver para se adaptarem ao uso crescente da inteligência artificial? Primeiro, conhecer o direito. Não adianta nada querer utilizar IA sem conhecer o direito. Então, tem que estudar o direito. Para quê? Para que você possa fazer as perguntas necessárias. Veja, a IA ela não existe por si mesma. Né? Ela existe porque você precisa alimentá-la. Quanto mais alimento você dá para ela, ou seja, mais informação, mais conhecimento você dá para ela, mais fácil ela consegue te ajudar nas tarefas as quais você precisa. E você só consegue fazer isso conhecendo a matéria que você está levando para ela. Então não adianta nada você fazer uma pergunta para a IA direito de família sem conhecer direito de família. Alimente a IA com direito de família. Dê a ela elementos do direito de família para que ela conheça o direito de família e aí ela consiga, a partir disso, né, te entregar respostas. Vamos para uma última pergunta. A IA pode substituir certos aspectos do trabalho jurídico, como a análise de documentos e pesquisa de jurisprudência? Com certeza. A IA vai ver... a nossa relação de advogado, falando aqui enquanto advogado, ela ainda é muito pessoal. Né? Há uma relação de confiança. Então, o trabalho do advogado não vai acabar nunca. Mas a IA vai ajudar na elaboração das peças, na coleta e análise de documentação, né? Nos atendimentos, ela já ajuda nos atendimentos remotos a cliente. Né? Então, ela é importantíssima. Não só para o direito, né, tá, gente? Mas para toda e qualquer informação. Há estudos que dizem, por exemplo, que em 2 anos não haverá mais nutricionista. O nutricionista vai ser uma carreira dispensada. Só vai ter nutricionista quem quiser um acompanhamento diferenciado, porque você vai ter uma IA que ela vai ajustar a sua dieta. Entendeu? Na Então, verdade, eu acredito que essa questão de nutrição já tem um robozinho que ele fica lá em um site no Google. Aí você pede para ele montar, você dá seu peso, sua altura, fala que se você quer emagrecer ou se você quer perder peso ou se você quer ganhar peso. E aí ele te monta uma lista de refeições que você pode fazer, te dá toda uma refeição que você pode fazer e ainda te entrega todos os exercícios com base nas coisas que você escolheu. Para você Então, ver. Realmente, a IA é algo que está mudando o mundo. Com certeza. Desde já, a gente agradece pela disponibilidade de realizar a entrevista. A gente vai encaminhar o termo da entrevista, dizendo que vamos armazenar os dados, que a gente pode fazer edição. E assim que estiver pronto, a gente encaminha para o senhor o podcast
ou o site assim que a gente terminar, para o senhor ver como ficou. Tá bom, vocês que mandem que eu analiso, fiquem tranquilos, Tá certo, tá obrigada. bom? Muito Tchau, obrigado, bom dia. tchau. Bom estudo. Tchau, tchau, bom dia. Começa agora a entrevista com Lorena. De que forma a inteligência artificial pode impactar a relação entre advogado e cliente? A senhora acredita que pode haver uma perda de humanização no atendimento? Então, eu acredito, apesar de utilizar bastante a inteligência artificial no meu dia a dia, eu acredito que pode sim tirar a humanização do atendimento. Porque o meu uso da inteligência artificial hoje ele é mais sobre economia de tempo para fazer tarefas que antes eu perdia um tempo muito absurdo. Por exemplo, revisar um texto. Mas eu não utilizo, por exemplo, para responder mensagem. Às vezes eu peço para poder revisar uma mensagem que eu mesma escrevo e peço para ela redigir. Mas acredito sim que ela pode fazer com que a gente perca, né, o atendimento personalizado, o atendimento humanizado para com o cliente, porque fica uma coisa automatizada e você acaba se viciando, né, em utilizar a inteligência artificial por conta da facilidade mesmo. Entendi. Como a senhora vê o futuro da advocacia com a evolução da IA? Acredita que surgirão novas especializações jurídicas voltadas para essa tecnologia? Acredito sim. No escritório que eu trabalho hoje, foi colocado para a gente fazer um curso, né, sobre o uso de inteligência artificial na advocacia, com o intuito de incluir, de fazer com que a gente se familiarize, né, com a inteligência artificial e incluir ela na rotina do escritório. Justamente por isso, para poder ganhar tempo e facilitar em muitas atividades. Então, eu acredito que sim, no futuro, pode ser que exista realmente uma demanda, né, específica. Eu já vi vagas, por exemplo, que pedem que a pessoa tenha experiência com o ChatGPT, por exemplo. Então, eu acho que é o início, sim. Muito obrigado. Quais riscos você vê relacionados ao uso excessivo da IA em decisões jurídicas que exigem sensibilidade humana, como casos de direitos de família ou, por exemplo, de direitos humanos? Os riscos. A IA ela não é 100% segura. E como você falou, né, casos de família são casos extremamente sensíveis, então que demandam realmente um olhar humano. Então, eu acredito que usar a IA de um jeito desenfreado pode ser um risco, sim, porque, como eu falei, acaba que o sistema acaba ficando um pouco automatizado. Ela não vai olhar a individualização da situação concreta. Então, eu acredito que ela pode ser utilizada, sim, mas o uso excessivo realmente pode trazer um risco mesmo, como vocês já pontuaram na pergunta, né? De tirar a humanização do atendimento, do fazer decisões, por exemplo, redigir uma decisão judicial, que já é algo que a gente já vê muitos erros sem a utilização da IA, sem o que eu saiba, né? Sem a utilização da IA. Então, imagine, né? E como você acredita que a inteligência artificial tem transformado a prática da advocacia nos últimos anos? Como eu falei, eu posso falar por mim. Eu não utilizo há muitos anos, eu passei a utilizar mais do ano passado para cá. A IA, ela facilita a minha advocacia 100%. Ao redigir um e-mail, ao revisar um texto, ela não é capaz de fazer uma peça jurídica. Ela pode te dar até a estrutura de uma peça jurídica, mas fazer uma peça jurídica ela não é capaz de fazer. Mas ela ajuda muito a você revisar o texto, a organizar processos. Então, eu acho que com o uso, como eu posso dizer, o uso moderado, o uso com equilíbrio, pode trazer impactos positivos. Tem advogados que falam que
o ChatGPT é o seu estagiário, né? Porque ele tem múltiplas funções que antes a gente pedia para um estagiário fazer e que ele consegue fazer, né? Você alimentando aquele sistema e criando os assistentes, enfim. Então, eu acredito que é um cenário positivo. Contudo, a gente tem que observar bem, né, esse uso, porque pode ocorrer esse risco de até a própria dependência, né, do advogado, de ficar... Eu conheço uma advogada que ela é dependente da inteligência artificial. Eu acho isso muito arriscado. Então, a gente não pode criar essa dependência. A gente tem que ter cuidado com o uso, porque não é 100% seguro, até mesmo em uma questão de vazamento de dados. Eu tenho muito cuidado com isso também. Enfim, acredito que pode ser um facilitador para a advocacia, mas é necessário saber usar. Boa noite. Para finalizar aqui, de que forma as ferramentas da IA têm ajudado na automatização de tarefas repetitivas e como isso impacta a produtividade dos advogados? Atividades repetitivas. Essa pergunta, assim, eu não tenho muitas atividades, atividades repetitivas que eu utilizo a IA, mas acredito, quer dizer, até então, né, no escritório que eu trabalho até então, mas eu acho que o caminho vai ser esse, né, de ter uma inteligência artificial para poder cadastrar um processo no sistema, para fazer procurações, né? Fazer a procuração é uma tarefa que é repetitiva, né? Quando você tem uma demanda. Então, acredito que o futuro, nesse sentido, das tarefas repetitivas, vai ser realmente de ganho de tempo. Então, acredito que vai ser um facilitador. Eu queria, né, te agradecer pelo seu tempo, por ter feito a entrevista pra gente, né? Muito obrigado. Nada. Começa agora a entrevista com Rafael. Olá, Larissa. Olá, queridos alunos, os professores da disciplina Projeto de Extensão. Eu gostaria de dizer que é uma honra para mim ter recebido esse convite e poder colaborar com o trabalho de vocês. E me coloco à disposição de Larissa para as perguntas. Obrigado por sua pergunta, Larissa. Muito interessante, porque os advogados precisam dominar no mínimo 3 frentes, né? Que seriam as frentes principais. Tem que ter uma leitura crítica dos dados, dos relatórios, né? Saber interpretar o que a inteligência artificial vai gerar e identificar quais são os possíveis erros ou vieses que possam comprometer aí a sua pretensão, né? E o conhecimento básico em tecnologia e produção de dados também é essencial. Não precisa ser um programador, obviamente, mas deve entender, no mínimo, como a ferramenta funciona, pois só assim você poderá gerar os prompts ideais, né? Então, quando a gente fala de comunicação também, e ética, deve também estar entrelaçado, porque tem que manter o cuidado com o sigilo profissional, saber que quando você delega à máquina algumas decisões, você não pode delegar decisões humanas, né, decisões interpretativas, o raciocínio jurídico. Que um advogado que usa o sistema de jurimetria, por exemplo, para analisar sentenças, para saber filtrar dados, interpretar corretamente, decidir com base na ética, ele não vai terceirizar o raciocínio jurídico para a máquina, entende? Então, essas seriam as minhas dicas. A inteligência artificial ela pode ser fria demais para lidar com questões de sofrimento humano, como envolve aí um direito de família, direitos humanos, né, angústias, enfim. Então, se você se ancora na inteligência artificial, você corre um grave risco de decisões insensíveis, além de insensível, desumanas, né, desumanizadas. Então, a possibilidade de você reproduzir preconceitos também é muito grande. Veja aí o reconhecimento facial cometendo o chamado racismo algoritmo, né? A falta de empatia também estaria relacionada com o que eu acabei de dizer, pois a máquina ela não vai compreender o sofrimento humano, a vulnerabilidade ou contextos culturais diversos e complexos. Então, vamos imaginar que um IA possa, por exemplo, decidir automaticamente sobre a guarda de um filho, sem ouvir a criança, ou considerar a realidade da família,
isso seria um grande erro. A atuação humana, nesses casos, é indispensável. Não vai apenas para o profissional da advocacia, né, para o advogado. Isso seria para qualquer profissional que se preze, que tem respeito pelos seus clientes, tem respeito pela sua história, né? Porque nós temos aí duas atitudes que eu considero principais nesse caso. Primeiro, a verificação humana constante. A gente não pode confiar 100% naquilo que a inteligência artificial nos entrega. A gente precisa revisar, a gente precisa comparar, a gente precisa questionar, certo? E isso parte de um uso consciente, um uso responsável. Entender, gente, quais são os limites dessas ferramentas, evitando que a gente costuma chamar de preguiça tecnológica, é o X da questão, certo? Porque ao usar um chatbot jurídico, que sugere, por exemplo, uma jurisprudência, o advogado ele deve conferir se aquela decisão ainda está válida, né? Se aquela decisão se aplica ao caso que ele está tratando, ou se há precedente mais atualizado. Então, são questões simples, mas que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. E assim encerramos as entrevistas do nosso podcast. Esperamos que o conteúdo tenha contribuído para a sua reflexão e aprofundamento no tema. Muito obrigado pela sua presença e por acompanhar até aqui.